Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos ler o Salmo 2 e juntos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje através da sua palavra. Fica até o final para você não perder nada desse vídeo, hein? Vamos lá! Não se esqueçam, irmãos, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. A Bíblia, como um todo, é a palavra de Deus. Não erra, ela não tem sombra de variação. Deus deixou para nós a sua palavra para que nós tivéssemos um guia, um norte, para conhecê-lo e seguir o caminho da verdade. Então, se apegue firmemente à palavra de Deus, dia e noite, pratique e não se afaste dela. Então, meus irmãos, como eu disse para vocês, essa aqui é a Bíblia que eu uso diariamente. E dá pra ver que ela já tá com muitas anotações, tá vendo? Então, eu já grifei, eu já li, reli. Então, se eu fosse ler com vocês agora aqui, ó, ia ficar muito confuso e eu não conseguiria fazer as anotações que eu preciso. Por isso, nós vamos utilizar hoje a nossa Bíblia de Estudo. Então, nossa Bíblia de Estudo, vamos começar aqui, ó, Salmo 2. Vamos lá. Uma dica que eu dou também para vocês, na leitura vocês podem estar usando lápis de cor assim, ó, para destacar na Bíblia, porque ela acaba não estragando a Bíblia e não passa para a folha de trás. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Irmãos, aqui quando fala amotinam, aqui significa se enfurecem. Ou seja, por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui, meus irmãos, os reis da terra e os governantes, que a palavra está dizendo, é o sistema do mundo. Então, o sistema do mundo, ele vai contra Deus e contra o ungido. É bom entendermos que o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo está sob o controle do maligno. Quando Adão e Eva pecam, o que eles estão passando? O governo que estava na mão deles, eles estão passando para Satanás. É nesse sistema. Então, o sistema do mundo caído, ele é contra Deus. E os governantes, os poderosos, quem são? Aqueles que dominam o mundo, aqueles que manipulam as pessoas, que eles estão atrás de dinheiro, poder, fama, despejam mentiras por aí, né? Que são filhos mesmo do diabo. Essas pessoas que estão dominadas por Satanás, elas lutam contra o Senhor Jesus e contra o seu governo, que é um governo de paz. Justiça e retidão são a base do seu trono. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Ou seja, para eles o evangelho, que é aquilo que salva, que é aquilo que liberta, as ordenanças, os mandamentos, para eles são como correntes e algemas que os prendem. Ah, mas como assim? O homem caído ele não tem o desejo de obedecer a Deus, ele quer agir por si próprio. Ou seja, para quem está no mundo, para quem está nesse sistema, o amor de Deus, as ordenanças que Ele tem para nós são como algemas, porque não permitem que eles façam aquilo que é errado. Aquilo toca na consciência deles e em vez de eles se arrependerem, o que eles fazem? Eles odeiam a Deus. Então eles batem de frente contra Deus, contra o Senhor Jesus, contra o seu ensino, porque não querem se arrepender. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. De quem que ele está falando? Jesus. Jesus é o rei. É aquele rei que deveria vir da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Então, quando Deus faz uma promessa lá para Davi, aquele trono de qual Deus falava já era predito para Jesus. E, na verdade, foi predito lá no Éden. E fala que o descendente dela pisará sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Então não são os descendentes, é o artigo definido que está falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós queremos ajudar todos vocês na caminhada com Deus, para que vocês possam entender a palavra, praticá-la e conhecer a Deus como Ele realmente é. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e os despedaçarás como a um vaso de barro. Quem está falando isso agora? É o próprio Senhor Jesus. Proclamarei o decreto do Pai.
Ele me disse, o pai disse para o filho, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Ou seja, o pai deu para o filho o reino. João 1,1 vai nos dizer, ele é aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus desde o princípio. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então não é sobre que Jesus passou a existir. Ele existia desde a eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus estava decretando o nascimento carnal. Ele deixou a sua glória. Ele não se apegou ao ser a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. É sobre isso. Essa é a encarnação de Cristo. E tanto que aqui, no versículo 9, está escrito assim, tu as quebrarás com vara de ferro. Lá em Apocalipse está escrito a mesma coisa. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e a sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus vai governar. Todos esses que não se dobraram, os seus joelhos serão quebrados diante do Rei dos Reis. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Aqui, meus irmãos, então, temer o Senhor, vamos lá. Temer o Senhor é odiar o mal. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Amém. E aqui, irmãos, o último versículo é algo que é para todos, inclusive para nós que já estamos na fé. Como são felizes, ou seja, bem-aventurados, todos os que nele se refugiam. Todos aqueles que têm Jesus e a sua palavra como uma rocha, uma fortaleza, uma proteção no dia da adversidade, no dia da alegria, que louvam o seu nome dia e noite. Eles são felizes. Todos os que confiam no Senhor são felizes, né? Salmo 121 fala muito isso. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. É realmente ter um refúgio no esconderijo de suas asas, né? No Senhor há plenitude de alegria. Então, nessa palavra, o Senhor nos mostra tudo o que Ele tem feito pela humanidade. Nós conseguimos ver aqui a atuação, o nome de Jesus no meio do Salmo e conseguimos perceber que tudo se converge nele. Muitos acham que o quê? O ser humano é o centro da história. Pelo contrário, o centro da história é Jesus Cristo. E toda a Escritura vai convergir nele e mostrar que é Ele que é o centro de tudo. E nele nós devemos colocar nossa confiança. Se você foi abençoado com essa leitura de hoje e gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque assim o YouTube vai te mostrar toda vez que nós postarmos vídeos novos. Agora eu tenho uma mensagem para você. Você que talvez caiu nesse vídeo aqui aleatoriamente, não nos conhece, não conhece Jesus, não conhece a sua palavra, ou está desviado dele, eu venho trazer essa mensagem para o teu coração. Nós lemos hoje aqui que há dois tipos de pessoas. Aqueles que se apegam com Deus, que se firmam na tua palavra, na tua presença. E aqueles que se rebelam, têm raiva, têm ódio, querem o máximo possível fazer contra o Senhor e o seu reino. Por isso eu venho te dizer, hoje você tem a escolha. Hoje está diante das tuas mãos a escolha. Ter o Senhor contigo ou estar longe dele. E é incomparavelmente melhor estar na presença do Senhor. Ele te transformará. Você não terá mais somente as influências do pecado em ti, mas você terá o Espírito Santo da promessa, o melhor amigo que você terá na sua vida. É Ele que, começando a habitar em nós, nos faz viver para Deus, nos faz entender as palavras. Então talvez você não entendeu nada do que foi falado aqui. Poxa, o Renan está viajando, eu não consigo entender. Como assim isso aqui fala de Jesus, aquilo não fala? A palavra nos diz que para quem tem o Espírito Santo, todas as palavras são claras. Mas para quem não tem, são loucura, não as entende. Por quê? Porque não se discerne na carne, mas se discerne aqui dentro, no Espírito. E somente com o Espírito nós podemos discernir as verdades de Deus. Se você sentiu agora que Deus está falando contigo através dessa palavra, arrependa-se. Arrependa-se. Humilhe-se diante da presença de Deus. Vá para o seu quarto, vai aonde você estiver agora e se humilhe. Confesse os seus pecados. Fale para Ele tudo aquilo que você é realmente aqui dentro.
não exteriormente. Ele não se importa com a sua aparência, mas sim com o seu coração. E hoje mesmo você receberá o Espírito Santo e você será uma nova criatura. E eu não posso te prometer que vai ser tudo fácil. Pelo contrário, as coisas vão ficar mais difíceis. As pessoas vão te perseguir, as pessoas vão falar mal de você. Só que vale muito mais a pena, porque você vai ter uma paz que excede todo o entendimento. O mundo pode estar caindo, pode estar tendo doenças, igual a pandemia, guerras, mas você estará em paz, porque Deus estará contigo. Então aceite essa repreensão. Arrependa-se, para que quando chegue o grande dia do Senhor, você não esteja como essas nações aqui. E como diz a palavra, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nisso nós conseguimos ver o amor de Deus. Ele nos amou e se entregou quando ainda éramos pecadores. Ou seja, o sacrifício que ele fez por mim, por todos, por mim não foi depois que eu me converti, mas foi antes, quando eu era transgressor, quando eu o odiava, quando eu nem ligava para ele. A mesma coisa é por você. Então, que esse amor alcance o fundo da sua alma e do seu coração. Peregrinos de coração, não se esqueçam, estamos rumo à pátria celestial. Grande abraço, fiquem com Deus.